Olá e seja bem-vindo ao Dio Futebol, o canal onde três adolescentes ditam, informam e opinam sobre o futebol mundial, mas principalmente o futebol brasileiro. E no vídeo de hoje, nós vamos montar a seleção de jogadores que eram bons, mas pioraram. Como todos os vídeos nesse formato, nós vamos escolher posição por posição e os jogadores naquela posição específica que eram muito bons no passado, mas hoje em dia estão bem piores do que já foram. Então vamos lá. Goleiro: Cássio. O goleiro do Corinthians já foi considerado o melhor goleiro jogando no Brasil, já que por muitos anos teve temporadas muito boas, sendo um dos principais motivos para os títulos do Mundial de Clubes em 2012 e os Brasileirões em 2015 e 2017. Mas recentemente ele tem sido extremamente inconsistente. Mesmo ainda tendo ótimas partidas, como contra o Santos em 2019 no Paulistão, ele cometeu muitos erros importantes recentemente. O mais recente deles sendo contra o Guarani de Paraguai na pré-Libertadores, foi o principal motivo da eliminação do Corinthians. O Cássio, pelo seu declínio nas últimas temporadas, pensamos que ele precisa se provar novamente nessa temporada agora, sendo nosso goleiro escolhido para nossa lista. Lateral direito: Rodinei. O lateral do Internacional hoje em dia, emprestado pelo Flamengo, teve sua primeira boa temporada na Ponte Preta, sendo o melhor lateral da Série B. E quando subiram, foi destaque na Série A do clube. O Flamengo então comprou ele. Inicialmente foi bem, mas em 2019 teve uma passagem péssima pelo clube carioca. Então por isso foi emprestado para o Inter, onde começou bem a temporada, superando suas expectativas iniciais. Mas ele precisa ainda se provar para ser visto com uma boa reputação novamente, e talvez até ter chance no Flamengo quando retornar, sendo nosso escolhido para lateral direito na lista. Zagueiro: Hever. O Hever é provavelmente o jogador da lista que está jogando melhor no momento. Ele jogou em alguns clubes no Brasil e afora, incluindo o Grêmio e o Inter, mas onde ele brilhou mesmo foi no Atlético Mineiro. Lá, ele era um dos melhores zagueiros no Brasil, ganhando inclusive a Libertadores com o clube. Hoje em dia, depois de algumas passagens, como as duas anteriores e uma no Flamengo, ele voltou ao clube mineiro no meio de 2019. E mesmo jogando bem, ele não chega nem perto do nível que estava em 2013. Então estamos roubando um pouquinho aqui, mas escolhemos ele para a nossa lista. Zagueiro: Dedé. A carreira do Dedé é o maior exemplo de jogadores que já foram muito bons, mas pioraram. O Dedé começou a brilhar muito pelo Vasco em 2010. Ele foi por Cruzeiro em 2013 como a transferência mais cara da história do clube mineiro até então. Ele passou pela melhor fase do clube na história, ganhando 2 Brasileirões e 2 Copas do Brasil. Mas ele, infelizmente, teve tantas falhas quanto sucesso. Ele, durante seu período lá, teve muitas lesões longas e no final de 2019 fez parte do péssimo rebaixamento do Cruzeiro, que pela primeira vez na história do clube aconteceu. O zagueiro, mesmo ainda jogando bem um pouquinho, não é nem perto do jogador que jogava quando estava no Vasco e no início do Cruzeiro, e por isso entra na nossa lista como zagueiro. Lateral esquerdo: Wendel. O lateral de 31 anos teve uma carreira complicada. Ele começou jogando bem no Avaí em 2010 e na Ponte Preta em 2011 até 2014. Ele foi parar no Corinthians, onde virou titular no clube mesmo só em 2016, mas logo depois, em 2017, foi parar no Internacional. No clube gaúcho, era titular do clube quando jogaram a Série B em 2017. Virou reserva em 2018 e voltou para a titularidade em 2019, mas não do jeito que gostaria. Ele teve uma péssima performance em 2019, sendo o jogador mais odiado e era o maior alvo das críticas ao clube. Nós escolhemos o Wendel para a lista por sabermos que ele tem até certa qualidade, mas não mostra ela faz muito tempo. Meio-campo: Hernanes. O meio-campista do São Paulo teve muito sucesso na carreira e ninguém está negando isso. Inclusive, sendo o melhor jogador no Brasileirão em 2007 e uma ótima participação na Itália pela Lazio e Inter de Milão, além de ter várias convocações para a seleção brasileira. Mas recentemente ele tem tido muitos problemas com lesões e falta de ritmo. Ele claramente ainda é ídolo do clube e seus problemas físicos não vão mudar essa reputação, mas não rendeu o que era esperado dele, na seu retorno pelo menos. Então ele é o nosso escolhido para o meio-campo na lista. Meio-campo:
Lucas Lima. O Lucas Lima, hoje, é um jogador conhecido como o jogador de O Que Poderia Ser. Ele, pelo Sport, se destacou na Série B em 2013 e foi para o Santos, onde jogou muita bola. Ele decidiu não renovar seu contrato em 2017 e ir para o clube rival Palmeiras, mas infelizmente ele não conseguiu e nem consegue até hoje achar seu lugar no time, jogando apenas 12 jogos como titular na Série A em 2019. Então nós escolhemos por saber que pode se achar novamente e tem muita qualidade para mostrar, mas não está mostrando, então ele é o nosso jogador escolhido para a lista. Meia atacante, Thiago Neves. O meia atacante de 34 anos teve uma carreira boa. Ele teve muito sucesso no Fluminense, onde ganhou a Copa do Brasil e jogou muito na Libertadores de 2008, mesmo não ganhando. Ele ainda foi destaque no Flamengo e quando voltou no Fluminense foi destaque também, até ir para o Cruzeiro em 2017. Lá, ele chegou como jogador experiente, jogando no nível de elite, mas acabou causando mais problemas do que soluções, sendo considerado o culpado pela demissão do Rogério Ceni, jogando mal, sendo um dos principais nomes citados quando falam do rebaixamento do Cruzeiro, e por isso é o nosso escolhido da lista. Ponta esquerda, Michael. O jogador revelação do Brasileirão em 2019 estava voando temporada passada, mas isso mudou recentemente. Ele jogou muita bola no Goiás, tendo 14 participações de gols em 35 jogos. Mas, depois de conseguir uma transferência para o gigante Flamengo, ele não tem conseguido mostrar seu futebol, jogando apenas 43 minutos de futebol desde a sua chegada no clube. E por isso, precisa se provar como titular do Flamengo, sendo assim nosso escolhido na lista, mesmo não tendo piorado por si, mas tem ficado no banco de reservas e precisa se provar bom ciente para ser titular. Centroavante, Fred. Sendo o terceiro jogador que jogou ou joga no Cruzeiro na lista, o centroavante de 36 anos teve uma carreira espetacular. Ele teve uma passagem curta na Europa, mas onde brilhou mesmo foi no Fluminense, onde ganhou 2 Brasileirões e foi artilheiro da Série A 3 vezes. Também já teve sucesso internacional na Copa das Confederações, mas recentemente não tem tido nem perto do sucesso que ele tinha. Ele foi para o Cruzeiro em 2017 e conseguiu ganhar uma Copa do Brasil, mas sua temporada em 2019 foi péssima, com apenas 5 gols no Brasileirão. E para piorar, o Cruzeiro foi rebaixado pela primeira vez na história do clube. Então nós escolhemos o Fred porque pensamos que ele, retornando para o Fluminense, pode voltar a ser o grande jogador que era. Ponta direita, Alexandre Pato. O Pato teve uma carreira enorme, mas cheia de decepção. Ele, quando foi comprado pelo Milan, era visto como uma joia promessa do Brasil, e até poderia ter sido, mas uma passagem repleta de lesões acabou com essa esperança. Ele, após ter boas participações no seu retorno ao Brasil no Corinthians e São Paulo, ainda passou um tempo fora, pela Inglaterra, Espanha e até na China, até finalmente retornar no São Paulo na temporada passada. Ele, no seu retorno, jogou até bem, mas poderia ainda se provar que tem qualidade, não como jogador comum no Brasileirão, mas sim um jogador de muita qualidade como ele já foi. E sim, sabemos que a posição natural dele é centroavante, mas ele é até confortável na ponta direita e o nosso centroavante escolhido foi o Fred, então encaixamos ele ali na ponta direita. Então esse foi o vídeo da seleção de jogadores que eram bons, mas pioraram muito. Muito obrigado por assistir, se você gostou deixe seu like, se não gostou deixe seu dislike, explique o motivo nos comentários. Se você viu a nossa lista inteira, diga aí jogadores que você mudaria, você concorda ou discorda com a lista, explique aí nos comentários caso fosse fazer alguma mudança. Somos um canal iniciante ainda, então qualquer comentário, seja positivo ou negativo, é sempre apreciado. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.